bem? Vamos para a entrevista, então, recebendo aqui hoje a Ellen Cordeiro. Seja bem-vinda mais uma vez, Ellen, e a Franciele Cola, que é a nossa secretária de saúde aqui do município, para esclarecer, né, algumas dúvidas que vêm dos nossos munícipes, principalmente após o questionamento da vereadora Tatiane Carvalho, né, sobre a falta de médicos nas UBSs, né, e isso, consequentemente, estaria acarretando também o atendimento do nosso UPA, né, da Unidade de Pronto Atendimento do município também. Ontem a nossa prefeita esteve em Florianópolis, né, buscando alguns recursos. A gente gostaria também de saber se tem alguma novidade nessa área. Franciele, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todo mundo que está assistindo agora o canal, né, que já está grande audiência, sucesso para vocês. Obrigada. E sempre que possível, vocês tiverem interesse, a gente está aqui para responder as perguntas e esclarecer mesmo as dúvidas para a população, né, para prestar um melhor atendimento. Então, assim, em relação à equipe médica, né? Então, hoje o município de Canoinhas, ele tem 11 equipes de saúde da família, que são as estratégias de saúde da família, distribuídos em 8 unidades na cidade. E, além disso, né, a gente tem mais uma unidade em Marcílio Dias, que tem atendimento médico, e mais a equipe que atende no interior, que é uma equipe volante. Então, a gente tem 11 equipes de saúde da família. Dessas 11 equipes, todas estão com médico hoje. Todas as equipes, as 11 equipes de saúde da família estão com médico, mais um médico que atende a unidade de Marcílio Dias e mais um médico, 40 horas que a gente diz, né, totalizando 40 horas, que faz o roteiro de atendimento a todo o interior, que é um roteiro volante. E mais ainda, Estela, a gente tem 10 médicos de 10 horas que prestam suporte a essas equipes. Então, somente na atenção primária. Estamos falando só da equipe de saúde da família, atenção primária. Então, a gente já contratou esse ano, a gente está no segundo processo seletivo para médico, tá? Só esse ano? Só esse ano. A gente já contratou 3 médicos, 40 horas, fora os de 10 horas esse ano. E estamos no segundo processo seletivo de médico, que encerrou, e estamos chamando hoje mais 2 médicos, 40 horas. E não tem nenhuma equipe que está sem médico no momento. E o que está acontecendo? Porque esses questionamentos a gente também recebeu, Franciele, no início da semana, na segunda-feira mais precisamente, o questionamento do morador do Campo da Água Verde, que foi na semana anterior, né, marcar uma consulta e só conseguiu consultar, tipo, essa semana. O que acontece? A demanda está muito grande? Qual que é o problema? Então, continuando um pouquinho, né, sobre a questão de atendimento médico, consulta, hoje eu te pergunto, quantas consultas você acha que a gente faz por mês só na atenção básica, sem UPA, sem nada? Tem um limite, né? Por médico, né? Quantas consultas você acha que seria necessário para Canoinhas? Só da atenção básica. Olha. Sem UPA, sem atendimento especialista, só nos postinhos, como a gente fala. Talvez umas 1.000 por mês? Pois então, nossa média de atendimento são 6.000 consultas. Uau! Daí eu digo assim, eu acho que cada um pode pensar, refletir se isso é bastante, se isso é pouco, né? Então, assim, tá tendo muito atendimento. É uma média de 300 consultas por semana. Secretária Franciele, desculpa, por dia. 300 consultas por dia. Por dia. 300 por dia. Mas a gente tem, né, Franciele? A gente tem um limite do médico por unidade, sim, né? Porque não tem. O ser humano é ilimitado, né? Ele atende um número X por unidade. Isso. Então, aí ele já vai colocar um pouquinho uma proposta que a gente iniciou na unidade do campo, porque a unidade do campo é uma unidade muito grande em termos de população. Como a gente chama, ela é uma mini cidade, né? Então, são 12 ou 16 mil habitantes lá no campo. 12.000. 11.900 e pouco. Então, é uma população extremamente grande que pega toda essa parte que é atendida na unidade do campo. Tanto que lá são 3 equipes, na mesma sede. Mas tem 3 equipes, 3 médicos de 40 horas, mais os médicos que prestam suporte de 10 horas. Entendi. Só que acontece, tem dias, por exemplo, que a demanda, que a gente chama, que é a população que precisa de consulta, atende o quantitativo que os médicos conseguem atender, esses 3 médicos. Foi exatamente. Tem dias que não. Mas foi esse o ponto, porque se o médico, exemplo, da unidade básica do Cristo Rei, ele tem 20 consultas por dia, pode chegar a 300 pessoas lá, só 20 serão atendidas. Sim. Né? Então, é complicado, porque eu, por exemplo, particularmente falando,
quando as pessoas estão indo às vezes às 5 horas da manhã para tentar uma consulta, eu acabo nem indo. Sim. Aí o que a gente opta? A gente opta, entre aspas, pelo mais fácil, que seria a UPA. Né? Não, inclusive, a gente solicita que a população não vá cedo para as unidades, que isso não vai fazer diferença, que como agora a minha colega aqui vai colocar, a gente tá com um trabalho lá que é de atendimento, que não precisa ir nesse horário, porque não vai fazer diferença. Todos serão acolhidos, avaliados, para ver se vai ter estrutura para ser atendido naquele dia, se vai ser agendado para outro dia, né? Então vai ser avaliado. Então não muda você estar na frente da fila para 5 da manhã lá. Franciele, especificamente no campo. O que é nos orientado, eu falo pelo Cristo Rei lá da unidade, porque eu sou moradora de lá, o que é orientado é que você volte outro dia mais cedo. É o que é orientado, pelo menos eu falo de uma experiência que eu tive em particular. Sim. Né, que eu tive um problema lá de um bichinho que me mordeu, uma aranha e tal. E eles disseram para mim que o horário não comportava mais, porque já estava todo preenchido, e que eu teria que voltar no outro dia, e de preferência bem cedinho, para conseguir a vaga. E é o que as pessoas têm feito, sabe? Elas acham que chegando lá 3h30, 4 horas da manhã, elas vão tomar o lugar, né, de prioridade. Isso. Porque assim, ó, se é uma prioridade, ela tem que ser atendida no dia. E, digamos assim, não conseguiram acolher, atender naquele dia, claro, não é talvez a melhor porta, mas a gente tem o serviço de apoio da UPA também. Sim. Então a gente nunca pode esquecer. O paciente pode dizer assim, nossa, fiquei sem atendimento e meu caso era urgente. Se era urgente, tem a UPA de porta aberta 24 horas. Eu fui atendida na UPA daí, posteriormente. E eu não sei quando foi teu atendimento, faz muito tempo. Acho que foi bem início do ano. Porque a gente está, inclusive, com um dos médicos novos, lá na unidade do Cristo Rei, qualificou bastante o serviço. Já mudou um pouquinho a história lá. Que bom. Qual que é o teu questionamento? Secretária, deixa eu me apresentar, né? Porque eu ainda não conhecia a secretária, meu nome é Sandro. Hoje, substituindo aqui, na medida do possível, nosso amigo Dinei, que perdeu o pai. Mas você já tem um relatório das demandas, provavelmente. Quais as comunidades que estão com maior necessidade e como vocês vão avançar esse planejamento para dar prioridade a essas comunidades, a esses bairros que estão realmente com uma necessidade muito grande? Você já tem, assim, uma relação? A gente já tem, com certeza, esse diagnóstico. Hoje por isso que foi um projeto piloto, de um atendimento piloto e diferenciado um pouco na unidade do campo, né? Pelo volume, eu acho que o campo é a unidade que estava mais com dificuldade de organização também nesses atendimentos e oferta dos serviços mesmo para a população. E eu acho que as demais estão até bem encaminhadas dentro da cidade. E do interior a gente tem sim propostas de melhorar o atendimento. Hoje ainda a gente busca isso, mas é bem complicado a gente abrir unidades do interior e deixar aberta durante o turno inteiro, mas a gente está trabalhando para algumas reabrirem sim, porque a falta maior, o problema maior é o funcionário, né? Então, assim, hoje, para você abrir e manter uma unidade do interior aberta, ela vai ter que ter um funcionário fixo, que preferencialmente vai ter que morar na comunidade. Então, e hoje ele não existe, a gente não consegue fazer um processo seletivo, um concurso. Não há interesse. Né? Não há interesse, nós estamos caminhando para morar no interior. Eu digo, não há interesse, por exemplo, a pessoa que entrar você vai fazer um processo seletivo voltado para quem mora na comunidade, teria que ser assim daí. Porque senão fica difícil se a prefeitura se estabelecer e se comprometer de contratar o profissional e todo dia levar e buscar. Tem comunidades que é 2h30 da sede. Então teria que sair às 5 da manhã ou antes, todo dia, voltar às 3 da tarde, daí já não ia ser tempo integral, né? Então tem algumas dificuldades de território. O nosso município é o segundo maior município do estado em território. E o nosso interior é grande, né? Enorme. Secretária, nós também estamos sendo ouvidos pela Rádio Nativa FM, né? Que é transmitido o programa Cidade ao Vivo. E tem uma pergunta, aliás, vou tentar colocar aqui da maneira... era uma sexta-feira, o cidadão chegou ao posto do campo da Água Verde às 5 da manhã, era o 7º na fila, e a consulta foi agendada para a segunda. A pergunta, então, que o ouvinte que está acompanhando a programação na Nativa FM é a seguinte:
Então eram 6 consultas naquele dia? Não, então assim, eu vou pedir licença para minha colega primeiro apresentar essa proposta de trabalho que está sendo implementada lá no campo. Ótimo. Que daí vocês vão entender isso claramente. Exatamente. Esse questionamento. Muito bem. Pois então, né? É sempre um prazer estar aqui. Prazer em receber você sempre, Ellen. Seja bem-vinda, Ellen. Obrigada. E agora nessa nova caminhada, né, junto com a prefeitura, ao lado da secretária de saúde, Franciele, a gente tem tentado, assim, trazer um atendimento que Canoinhas merece, né? Acho que esse é o foco. E tudo, né, todos, né, estão nos ouvindo aqui, sabem que a equipe entrou recentemente, apesar de estarmos já entrando em abril, nós estamos falando ali de um curto período de governo, um período de transição, e aí a gente precisa tentar primeiro fazer esse diagnóstico, né, que foi que a Fran falou, já foi feito, e algumas medidas, tipo, são propostas, né, e não quer dizer que elas serão eternas, a tentativa sempre é de melhorar a qualidade do serviço que está sendo prestado, né, e nós temos um território muito grande no Campo da Água Verde, eu creio que seja o maior número de questionamentos, até porque são 3 equipes, e essas 3 equipes têm médicos diferentes, enfermeiros diferentes, e isso pode trazer, ou estava trazendo, uma certa diferença no processo de atendimento, né? Então, o que essa proposta, então, traz, né? Traga que todo cidadão que procurar a unidade do Campo da Água Verde, ele vai ser acolhido. Gente, acolher é receber você, é te dar um direcionamento. Muitas vezes não vai ser uma consulta médica imediata. Mas é ferir a pressão, Sim, na verdade essa pessoa precisa primeiro ser ouvida. Ela vai ser ouvida por um profissional, um enfermeiro, tá? Então ele vai chegar lá e vai dizer qual é o motivo que o fez procurar a unidade de saúde, tá? E esse atendimento, gente, ele vai ocorrer de segunda a sexta-feira, de 7 ao meio-dia, tá? É um acolhimento da livre demanda, ou seja, a pessoa chega lá para ser atendido, e depois ainda terão vagas a partir das 16 horas, no mês de abril agora, vai começar às 16 horas, que até então é a partir das 17, das 17 horas estamos com o médico fazendo uma carga horária lá. Temos a saúde do trabalhador na quinta-feira até as 21 horas, né? Então, essa tentativa de trazer a oportunidade de atendimento a todos. Esse atendimento, gente, ele não interfere aonde você mora, qual rua, se é rua X, rua Y. Você vai só chegar lá, vai dizer o seu problema, vai ser atendido imediatamente ou vai ser direcionado para um agendamento. Tá? E aí, este agendamento vai ocorrer com o médico da sua área. Né? Nós temos 3 equipes, as pessoas sabem quais são as suas equipes lá, se não sabem, serão informadas nesse primeiro atendimento, tá? E aí, então, pode ter o que aconteceu ali. Não existem 6 vagas, só que nós precisamos evitar que esse paciente chegue na UPA sem necessidade. Então, não vai ser chegar na fila 5 horas da manhã, nesse novo modelo, que vai garantir que você seja atendido. Porque se você chegou às 5 horas da manhã e você quer uma consulta, por exemplo, de pedir um anticoncepcional, provavelmente o outro que está lá está com febre. Então, esse enfermeiro, ele vai meio que direcionar, o senhor, então, é da área do Dr. Fábio, né, que é lá do campo. Então, nós vamos vamos agendar uma consulta, já que é um procedimento eletivo, que pode, né, ser esperado amanhã, depois, quando que termina o teu remédio? Então, são perguntas que vão acontecer para direcionar o agendamento. Ou seja, vai ter uma prévia avaliação do paciente antes de conduzi-lo à consulta em si. É o que chamamos de triagem. É a triagem, que é uma quase... triagem, é uma triagem qualificada, não é somente uma triagem de avaliar os sinais, a gravidade, não. Muitas vezes não precisa nem da consulta. Ali já é justamente... Já consegue resolver a situação sem passar pela consulta médica. Às vezes nem é isso que o cidadão quer. Questão de medicamentos isso. mesmo. Às vezes é algo simples, né? Isso. Sim, e aí essa pessoa foi às 5 horas da manhã, porque precisava de uma receita de anticoncepcional, precisava de uma receita do hipertensivo, as medicações de pressão, de diabetes, né? Então isso vai caber à equipe da saúde, sabe? Não é que não quer dizer que você vai chegar lá sem remédio, que você não vai ser atendido, tu vai. E a questão do encaminhamento vai prosseguir da mesma forma? O encaminhamento, por exemplo, eu preciso de um encaminhamento para um especialista.
eu também posso fazer isso de uma forma paralela ou eu preciso da consulta? Porque... Daí precisa do médico para fazer o encaminhamento. Sim, ele vai ter que atender primeiro, né? Verificar as reais possibilidades e as necessidades de encaminhar, porque muitas vezes nós temos profissionais muito bem qualificados na nossa rede, né? Quem já é usuário do SUS sabe que já foi muito bem atendido, às vezes esperava que precisasse de algo e ali mesmo já foi resolvida a questão. Então, a prerrogativa é que o profissional médico, ele encaminhe para o especialista. Isso, e tem várias situações, por exemplo, a gente ouve relatos, aí o paciente foi 3 vezes, precisava consultar, não conseguiu. Só que, na verdade, na 4ª vez ele foi de modo correto, avaliado e acolhido pela enfermeira, ele não precisava passar por uma consulta porque ele só queria um encaminhamento que era para fazer uma mamografia. Mamografia a enfermeira pode pedir. Então, ela resolveu o problema. Estava faltando alguém ouvi-lo, né? Então, são pequenos problemas. E do encaminhamento tem várias situações. Por exemplo, tem encaminhamento de médico do estado da família para o especialista médico. Tem encaminhamentos que são papéis, formulários também, que hoje em dia está muito burocrático também, os instrumentos de trabalho. Então, para exames, por exemplo, se o médico, a equipe já conhece o paciente que ele precisa realmente daquilo, ele nem precisa fazer a consulta e ver. Ele faz aquilo, deixa disponível para a família retirar, pegar. Então, tem várias situações. Então, cada caso é uma situação. Então, quando é um caso novo, que o médico da unidade não conhece, não tem certeza se realmente precisa daquele encaminhamento, ele vai avaliar. Senão, muitas vezes, nem precisa avaliar fisicamente ou presencialmente aquele paciente. Eles podem lá só retirar o documento necessário. Essa abordagem inicial, ela vai ter a longo prazo essa coisa de desafogar, então, as unidades. Isso. Secretária, temos mais uma pergunta, a Ellen também, que vem da Nativa FM. Não diz a unidade, mas diz assim: eu fui pegar uma receita de uso contínuo e me mandaram esperar na fila, porque eu tirei a vez de um doente. Outra aqui: por que não se consegue marcar uma consulta quando chego às 3 da tarde no posto? Porque tem que ir para a fila da madrugada. Não diz a unidade, mas então chegou lá e falaram que tinha que ir para a fila da madrugada. Mais ou menos essa orientação que tem que ir cedo, tem que ir pela manhã. Tem que ir cedo agora com esse novo projeto, com essa nova ideia. Das 7 ao meio-dia seria, né? No caso, a pessoa foi procurar um médico à tarde, às 3 horas falaram que tinha que ir no outro dia. Não, o acolhimento ele vai acontecer durante todo o funcionamento da unidade. Ou seja, essa situação que ela passou, não vai existir mais esse problema. Ou ainda continua a necessidade e a pendência de um médico no posto às 3 horas da tarde. Isso, é que assim, por exemplo, vamos tentar analisar a situação. Ela chegou às 3 da tarde na unidade. Pode ser que em unidades pequenas, às vezes, tem consulta médica naquele horário. O médico já atendeu, está lá disponível. Mas provavelmente nesse horário, ou dificilmente vai ter ainda sobra de atendimento nesse dia. A não ser que seja uma unidade menor mesmo. Então, assim, o porquê que levou a moradora a buscar esse horário? Não, é que foi uma coisa repentina, tava com febre, tava com coisa assim. Provavelmente, se ela chegou lá e não vai ter mais, não comporta mais esse atendimento, daí ela vai ter que procurar a UPA, até porque foi uma coisa emergencial. Se não, talvez a enfermeira dizia, não, hoje já tá encerrado. Mas eu acho que o questionamento essas fichas poderiam ser agendadas para outro dia. Mas eu acho que o questionamento dela ali é poder marcar para o outro dia nesse horário. Sim, poderia. Talvez não o atendimento para ela nesse horário. Eu digo, ela talvez, eu acho que foi isso que ela quis perguntar, né? Entender, né? Porque ela não pode marcar às 3 horas para o outro dia, tem que ser pela manhã para ela marcar para outro dia. Isso, essa prerrogativa existe dentro do programa do Estratégia de Saúde da Família. Então, isso pode acontecer sim. Tem que tentar entender este caso específico, por que não foi acolhido dessa maneira. Poderia sim ser agendada para uma outra data. E a participação, estar na rádio, é muito importante, porque chegam a nós demandas que poderão ser estudadas, né? Então, a gente escuta isso aqui, a gente, para quem está na gestão, isso não deveria proceder. Certo? Sim. Mas nós estamos falando de uma assistência que ela é continuada. Então, a ideia nasce na secretaria, a gente socializa com os servidores e ela vai ser colocada em prática. Então, pode sim existir um
um delay desse processo, às vezes de entendimento, da disponibilidade do profissional, que isso também vale citar, né? Pessoas são pessoas, né? Então, às vezes, a orientação chega para um grande grupo e cada um executa de uma maneira, né? Então, assim, nós vamos, inclusive, verificar, né? Se isso aconteceu, de antemão a gente responde que essa não é orientação. E a gente vê que tem muitas situações que, às vezes, não tem nenhum problema, não é falta de profissional, é uma falha de comunicação. Somente, né? Às vezes, não precisaria ter mais médico, mais enfermeiro, mais outros profissionais para resolver aquele problema. Só precisaria de uma boa comunicação. É fluxo. Então, assim, às vezes organizando o fluxo, a comunicação, já não tem mais o problema. Então, é que nem essa questão, não deveria acontecer. Você que nos acompanha também pela Rádio Nativa FM, pode mandar o seu WhatsApp, sua pergunta, para que eles também possam aqui repassar e a gente, então, colocar no ar. Tem mais uma pergunta aqui, secretária e Ellen. O Osmar de Jesus Ferreira, ele diz o seguinte: por que para pegar a receita de remédio contínuo, eu tenho que marcar consulta, sendo que no Alto da Tijuca e Piedade, pelo que eu sei, é só deixar depois buscar? Sim. Esse é o questionamento, então, do Osmar de Jesus Ferreira. Isso, como eu estava comentando. Quando o morador já é daquela equipe, já da estratégia da família, já tem todas essas informações no prontuário, poderia sim, né? Só que tem muitas coisas que, como eu disse a Ellie, são ajustes dentro da própria equipe, né? Mas poderia sim, ele não precisava toda vez que retirar a receita, fazer uma consulta. De repente, poderia acordar, né? Fazer um acordo, que eu digo, dentro da equipe, ó, uma vez por ano o médico reavaliá-lo, ou duas, e nos demais meses ir renovando a receita. É mais ou menos o que o meu pai faz na policlínica, porque ele é cardíaco, ele tem um tratamento, então ali a receita dele, ela tem uma validade, né, obviamente, e quando ele precisa de uma nova receita, que aquilo ali está vencendo o prazo, ele precisa novamente consultar com o médico Zanola para revalidar aquela mesma receita. No caso, às vezes, há necessidade da mudança da medicação e às vezes não. Isso. Né? Mas, nesse caso, não precisaria passar pelo médico especialista para renovar a receita. Pois é. Isso eu te garanto. Dentro do SUS, pelo contrário, não é recomendado isso. Quem deveria renovar a receita é na equipe de saúde da família. Olha que interessante, é bom saber. Mas ele precisaria, talvez, ele precisa manter o acompanhamento com Zanola de tanto em tanto tempo. Porém, a renovação de receitas é novidade de saúde da família. Olha só. É uma questão de conversar com a coordenação. Poderia esse mês, eu preciso da receita tal dia acaba, dá para deixar pronto. Só que de tempos em tempos, regularmente, tem que rever o paciente. E a partir de quando ou já está implantado esse projeto aí com a questão do acolhimento? Já está implantado. Já está implantado. Sim. Já faz o quê? Uma semana? Não, já temos 3 semanas. 3 semanas. semanas. E já deu para sentir algo assim, uma diferença com a implantação desse projeto? Sim. Eu pergunto para vocês não acham que já diminuiu um pouco as reclamações? Que assim, para nós diminuiu, assim. Ainda existem, mas já diminuiu bastante, assim. Então, nosso termômetro, né, é a própria população, e a gente percebeu que diminuíram bastante as reclamações, mas ainda não é um serviço, digamos, perfeito, 100%, tem consultas ilimitadas, isso aí é difícil alcançar, mas a gente já percebeu que as reclamações diminuíram muito. Secretária e Ellen, tem uma pergunta aqui que me surpreendeu, eu não estou sabendo. A pessoa não quer se identificar, tá? Por questões, né? Mas ela diz assim, há boatos de privatização da UPA. Isso é real? E se for, qual o objetivo? Essa pergunta que veio para mim aqui. Então, assim, na verdade, não é a palavra correta para se usar para o processo. Então, existe um desejo de publicização, é a palavra certa, né? Quando você não é uma terceirização, nem privatização, não seria isso. Que é você passar a gestão de qualquer serviço, pode ser de uma UPA, de outros serviços da saúde também, que a gente tem esse desejo, para uma OS, que é uma organização social, é sem fins lucrativos, né? Então, seria para fazer esse gerenciamento. Por quê? Então, até faço esse apelo aí para toda a população que possa conhecer o que é isso. Então, todos os serviços, todos os municípios que já têm essas OS implantadas,
não teve um que a gente visitou e foi conhecer que não teve, no sentido assim, coisas positivas, né? É para qualificar o serviço, é para conseguir mais médicos para atender em menor tempo. São metas estabelecidas, por exemplo, para você atingir aquele objetivo, você tem que atender um paciente até 15 minutos atendê-lo. Exemplo, você tem que atender no mínimo tanto. Tem metas que essas OS têm que cumprir quando elas assumem a gestão de um serviço. Então, não é só no caso da UPA, tem outros projetos que a gente gostaria, sim, de implementar sob a gestão de uma OS, que é uma organização social, que ela é extremamente competente naquele serviço. Então, não é só isso. E a gente também é uma proposta, porque a gente está dentro da prefeitura com o limite do teto prudencial do funcionário público. Então, quando você faz essa proposta, não é contabilizado dentro desse teto. Então, você consegue, digamos, respirar e poder investir mais em mais servidor na rede, na demais rede de serviços. Então, assim, hoje em dia, eu disse, o que mais a gente ouve é necessidade dentro das equipes é de profissional. É o que eu mais preciso. O que eu mais preciso é profissional. Tem uma previsão de novas E eu não posso contratar, eu não posso mais contratar, porque a gente tem um limite de vagas daquele profissional e nós estamos com o limite do teto prudencial, que é pagamento para funcionário, para o servidor público, que você sabe que está bem no teto. Então a gente tem que reduzir para poder contratar. Eu queria complementar um detalhe aqui, que o foco dessa gestão é a transparência, né? Eu acho que desde o momento que a nossa prefeita, ela assumiu, ela fez um compromisso com a população de ser transparente. Então, assim, toda vez que somos convidados para estar, né, diante do público, seja nas redes sociais, seja num programa de rádio, ou agora um programa de rádio televisionado, né, como é o caso aqui agora, a gente vem com muito orgulho e com muito prazer, porque é através desse momento que a gente pode realmente trazer essa transparência. Não houve um boato só da OS, existe um estudo técnico, né, que existe um grande número de profissionais que estão envolvidos. Então, trazer uma proposta dessa não pode ser só de blá blá blá. Temos que ter números, temos que fazer um estudo. E nós temos uma Secretaria de Saúde envolvida inteira em todos os seus aspectos. Transporte, alimentação, higienização, almoxarifado, RH, médico, profissionais lá da recepção, técnicos de raio-x, enfermagem. É um processo macro, nós estamos trabalhando nele para que realmente possamos definir se essa vai ser uma boa proposta para o município. O que nos motivou é a insatisfação da população. Claro. E outra grande proposta, que nem a Ellen falou, que em primeiro lugar é a transparência, é otimizar o dinheiro público, o gasto público. Então, assim, como é difícil, né, dentro da gestão pública e como ela é diferente da privada, porque você tem que otimizar ao máximo a captação e uso. E a gente vê, assim, coisas assim que no município de Canoinhas a gente não tem central de custo, a gente não consegue ter ideia. Então, para você fazer um levantamento de custos no serviço é extremamente, exatamente, é um grande desafio. E hoje a UPA é o nosso maior custo na saúde, sem dúvida. Então, assim, a gente não tem como fugir desse custo, né? Claro. Mas a gente quer apresentar um serviço ainda melhor. Não que a gente não faça o melhor possível com o que a gente tem, mas a gente pode qualificar ainda mais, que é a proposta de colocar um médico pediatra dentro da UPA, para qualificar. Tudo isso a gente quer fazer, mas para isso a gente precisa dessa ponte. Secretária, para encerrar aqui as perguntas, eu estive no posto de saúde na última sexta-feira, queria marcar consulta para essa semana, mas o atendente me disse que eu tinha que vir cedo para marcar. Você já está doente, ainda nem marcado para outro dia não dá, nem marcar para outro dia dá, alguma coisa está errado. Moro no Campo da Água Verde, tenho 63 anos e sou cardíaco. Isso, então até eu vou pedir pro ouvinte que possa colocar essa informação na nossa ouvidoria para a gente entrar em contato e averiguar o que aconteceu, né? Isso é uma coisa também muito importante que a gente deixa para a população,
e faz esse apelo para que utilize o canal da ouvidoria para a gente conseguir dar uma boa resposta. A gente não consegue trabalhar com questões mal colocadas ou, enfim, de redes sociais. Então, assim, diz que isso, não quero dizer quem foi tal dia, daí você vai lá pesquisar, pra isso não tem o canal, né? Então, assim, precisa trazer documentado algumas informações, nomes, né? Não adianta dizer, alguém me atendeu. Eu sempre digo, olhem e qualquer coisa que aconteça dentro das unidades, que você sentiu que não foi um atendimento adequado, pergunte quem está atendendo, que daí você tem bem, tal pessoa me atendeu. Se não, alguém me atendeu. Então fica difícil. Fica muito vago. Então a gente precisa que a pessoa venha pelo canal correto ou venha conversar com a gente. Então a gente precisa saber o que aconteceu, quem aconteceu, traga algum documento, se possível, né? Então, assim, hoje a gente está com problemas nas questões de... Está tendo muita informação aí nas redes sociais, muitas dificuldades em relação às cirurgias, que a gente está trabalhando nisso, mas, assim, é muita coisa que não procede ali da informação. Então, assim, tudo precisa estar documentado, né? Então, em cima do documento, a gente vai correr atrás daquilo. Mas precisamos de passos mais concretos em relação a isso. Tá certo. Franciele, a gente gostaria muito de agradecer a sua prontidão, né, de ter vindo aqui sanar algumas dúvidas dos nossos espectadores, agradecer também a Ellen, deixar sempre à disposição aqui o programa, para que vocês possam sempre estar orientando a população, para que essa comunicação entre a Secretaria de Saúde e o pessoal sempre flua de uma boa forma. Fique mais estreita. Obrigada. Alguma consideração final? Então, eu gostaria de falar também para a população que, assim, as coisas na saúde são muito, às vezes, devagar, né? Muito morosas, né? Muito lentas. Mas agora, na verdade, no último mês, as coisas estão começando a andar da maneira que a gente estava buscando. Então, assim, agora, esse mês, saiu os mutirões dos exames. Então, assim, exames de ultrassom, exames de ressonância, toda aquela fila está andando. Então, assim, muitas já estão chegando até lá no início. Então, assim, aquela população que está aguardando seus exames, então tem vários exames que estão aí em mutirão, densitometria, retinografia, audiometria, cintilografia, eletroencefalograma, eletromiografia, tomo, Doppler, que é um exame muito difícil de acontecer. Então, nós estamos nesse mutirão aí de exames e a fila está andando sim. Até biópsia, que é uma coisa muito difícil, né? Então, de acontecer, a gente está conseguindo fazer a fila andar, que ela estava estagnada. Tá certo. Ellen, alguma consideração? Vou completar aqui, minha chefe, minha colega, que na verdade é uma oportunidade, né? De a gente trazer para a população, inclusive as filas já estão andando, nós tivemos uma campanha da Neuro, onde os pacientes foram atendidos, nós zeramos a fila de neurologia, quem foi contemplado sabe quanto tempo estava aguardando, então isso foi uma vitória e a gente fica muito feliz por isso. Nós conseguimos implantar uma farmácia satélite dentro da UPA. Então, apesar de tudo, o paciente hoje ele já sai de lá com a garantia do seu analgésico, que é o remédio para dor, o seu antibiótico garantido. Então, se a farmácia da Policlínica e do campo já estão fechadas e ele foi consultado na UPA, ele não precisa mais ir na farmácia comprar o antibiótico. Isso é uma grande vitória para a gente, principalmente para as crianças. A gente sabe a dificuldade que é, né, ter ali um filho doente, ainda ter que arcar financeiramente. Então, isso foi uma vitória também. E também as cirurgias de cataratas estão acontecendo juntamente com os atendimentos de dermatologia. Então, nós temos, sim, uma população que precisa mais, a gente sabe, mas nós estamos aqui para dizer que estamos tentando, aos pouquinhos, inserir e já estamos nos alegrando com algumas conquistas. Legal, obrigada de coração pela presença de vocês. A gente tem um tempo muito curto aqui, o assunto é muito abrangente, mas a gente aguarda vocês mais vezes aqui. Muito obrigada pela atenção, pelo dia de hoje. Obrigada. Obrigado, secretária. Obrigado, Ellen. Sucesso para vocês lá.